Quando você justifica uma coisa, dá uma razão, você justifica uma coisa, isso dá mais credibilidade a você. As pessoas creem mais em você. A justificativa faz com que a pessoa confie no que você está falando. Inclusive um estudo realizado, olha que estudo interessante. Um estudo realizado por uma psicóloga norte-americana revelou que dar uma justificativa para uma pessoa, isso é cientificamente provado através do estudo dessa psicóloga, aumenta em 34%, mais de um terço, a chance dessa pessoa concordar com um pedido seu. Isso é agir quando você pede ela alguma coisa. Se você dá uma justificativa, aumenta em 34%. O gatilho mental, quando associado a outros gatilhos mentais, aumenta a credibilidade da sua mensagem. Por exemplo, quando você disser para uma pessoa que o seu bônus só vai durar as 10 primeiras compras. Só vai durar 10 primeiras compras. O que é isso? Escassez. Usando o gatilho mental da escassez, explique o porquê desse bônus ser escasso. Na verdade, explique o porquê sempre. Por que você vai explicar o porquê sempre? Porque ele aumenta em 34% a chance de ação. E olha, eu acabei de falar isso. Olha assim, aumenta por quê? Eu falei, explique o porquê sempre. Isso é o que eu falei. Depois eu falei o porquê de explicar o porquê sempre. Então eu aqui, com vocês, usei o gatilho mental da razão. Que a maioria das pessoas não explicam porquê. Por que que elas não explicam porquê? Porque dá trabalho. Quem não é pai e mãe? Filho, bota a roupa no cesto sujo. Na roupa suja, naquele lugar. Por quê? A maioria das mães não fala por quê. Porque sim! Não é porque sim. Porque, isso facilita, demanda tempo, isso vai fazer com que a mãe tenha mais tempo para você. Não sei ao certo qual vai ser a razão que você vai colocar aquilo. Mas nós usamos a pura autoridade, o autoritarismo, às vezes dentro de casa, a ditadura. A mãe usa a ditadura lá. Por quê? Porque é isso. Não pergunte por quê. Então, quando seu filho pergunta o porquê, você já tem um filho que pergunta o porquê de tudo e te deixa chateado. Quando meu filho pergunta o porquê de tudo, eu falo, nossa, que oportunidade para eu exercitar o gatilho mental da razão. Olha a vida de louco que eu tenho. Quando meu filho me pergunta por quê, eu falei, opa, eu esqueci de executar o gatilho mental da razão. E meu filho pergunta por quê por tudo. Filho, vem aqui, por quê? A maioria das pessoas ficam chateadas com isso. Eu vejo isso como uma falha de persuasão. E eu começo a explicar, olha que a vida de louco. Se ele chegou a me perguntar por quê, eu já falei, na largada. Porque eu não... Por que eu falei? Porque se ele me perguntou por quê, é porque eu não expliquei o porquê. E quantas vezes eu expliquei o porquê aqui para vocês? É outro gatilho mental da razão. E se eu não expliquei o porquê, eu diminui em 34%, estatisticamente, em 34% a chance dele fazer o que eu estou falando. E eu tenho que usar outros gatilhos mentais, da autoridade, o autoritarismo mesmo, o gatilho mental da ditadura, para ele fazer a coisa. Mas você quer ser o ditador do seu filho ou você quer que ele faça as coisas, eventualmente, com mais probabilidade, porque ele está fazendo sem você ter que usar a sua autoridade para aquilo, com o mínimo esforço possível? Porque você usar a autoridade o tempo inteiro gasta. Até porque a autoridade, nesse sentido de ditadura, só funciona quando você está perto. Então, se você vai explicar para um funcionário por que ele deve fazer aquilo, você mude isso, por favor. Se você não explicar o porquê, a chance dele fazer aquilo na sua frente é muito alta, porque ele vai ter, enfim, medo de alguma coisa, né? Existe uma relação hierárquica ali. Ao mesmo tempo, quando você não estiver na fila do cafezinho e você não estiver na frente, ele não vai fazer o porquê, porque ele não vai fazer aquilo porque ele não entendeu. 34% a menos de chance dele fazer aquilo. E aí você vai ter a empresa funcionando só quando você estiver na frente. Pelo menos em 66% das vezes. Super importante. Não tem como exagerar isso. Eu não descobri alguém que exagerou demais isso. E eu analiso lançamentos. Né? Quinta-feira é um projeto que eu estou fazendo agora. E nisso eu abro lançamentos. E eu abro os vídeos de lançamento. E eu não abri ainda um lançamento que tem porquê demais. Eu só vi lançamento que tem porquê de menos. Por que isso acontece? Porque explicar o porquê dá trabalho. Então, assim, a fórmula de lançamento, essa técnica que eu uso da Masterclass, não é uma coisa sem trabalho.
coisa que dá trabalho. Porém, trabalho por si só, minha audiência não é uma pessoa que tem medo de trabalhar. Ela tem medo do trabalho não resultar. E, pô, você está agora trabalhando e gerando 100 mil reais em 7 dias. Opa, diferente daquele tanto de trabalho que você faz e não gera resultado, não gera escala.